Boa terça-feira hoje. Desejamos um bom dia a todos que estão atentos a esta rápida reflexão sobre o direito à liberdade, a liberdade de ir e vir. A gente sabe que este direito que está na nossa Constituição tem sido algo discutido, onde há uma polêmica sobre a questão da liberdade e a saúde, já que estamos sendo atingidos pela questão da pandemia. Mas a Constituição, ela trata sobre a liberdade de ir e de vir, liberdade de locomoção. No artigo 5º do inciso 15 da nossa Constituição Federal, está lá, registrado assim: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, a Constituição, ela trata do direito de ir e vir, da liberdade de locomoção do indivíduo dentro e fora do Brasil. De maneira geral, ela permite às pessoas que aqui estão, tanto brasileiros nativos e naturalizados, quanto estrangeiros, se estiverem com passaporte de acordo com as normas estabelecidas, a possibilidade de andar nas vias públicas e frequentar espaços públicos de uso comum, quando desejarem, sendo uma espécie de poder exercitável da população. Então, assim, quem conhece o direito de locomoção, de ir e de vir, que registrado está nos garantindo em nossa maior carta constitucional brasileira, que é a nossa Constituição Federal. Então, apenas é uma recapitulação para que venhamos a perceber o direito que nos pertence como brasileiros. Então, a liberdade de locomoção no Brasil tem sido algo muito discutido atualmente. Então, liberdade de locomoção está presente desde o início do ordenamento jurídico, nos termos da Constituição de 25 de março de 1824. Era representada pelo artigo 178, contido no título 8, que garantia os direitos civis ao cidadão brasileiro, mas era submetida, não fazendo distinção entre direito de ir e vir e outras liberdades individuais. Mas percebemos que é a primeira vez que houve uma redação expressiva, abertamente, sobre o direito, foi em 1934, em nossa terceira Constituição, que vigorou oficialmente só por um ano, já na quarta Constituição de 1937. Ele estava presente até 1942, quando um decreto presidencial assinado pelo presidente Getúlio Vargas declarou o estado de guerra em todo o território nacional e fez deixar de vigorar esse trecho da Constituição. A Constituição de 46, a quinta do Brasil, foi a que foi abordada o tema em sua totalidade, tratando também dos estrangeiros nos artigos 142, em que assegurou o direito de circulação em território nacional a qualquer pessoa, respeitando o limite da lei. Então, durante o regime militar, percebemos também que a vigência da Constituição de 1967, a liberdade de locomoção sofreu limitações, graças à emenda constitucional radical adotada pelo presidente da época, que era o Arthur Costa e Silva, em dezembro de 1968,
o ato institucional número 5, entre suas diversas arbitrariedades, as que atacavam o direito de ir e vir eram principalmente a ilegalidade das reuniões políticas não autorizadas pelo Estado e os toques de recolher que foram implementadas por todo o país. Mas após este período turbulento da história brasileira, ouvimos os anseios populares, como o movimento Direta Já, quem não se lembra, foi elevado um poder constituinte que elaborou e promoveu a redação da atual Constituição, implementada em 1988, conhecida também como Constituição Cidadã. Pois bem, a voz do povo pedia a volta das liberdades individuais e assim chegamos onde estamos hoje. Em que liberdade de locomoção é assegurada no inciso 15 do artigo 5º. Então, como é que está a sua liberdade nesta questão em que você tem todo o direito na Constituição, o direito de ir e o direito de vir? Então, como é que está? Faça valer o direito que lhe pertence como brasileiro. O Brasil enfrenta ainda problemas com a acessibilidade, com a liberdade de locomoção. A maioria dos regimes democráticos do mundo adota o direito de ir e vir como fundamental e expõe em sua Constituição. Porém, a liberdade de locomoção não é apenas permitir entradas e movimentações em locais públicos, mas também promover os meios para tal. Percebemos que o Brasil, a acessibilidade fornecida às pessoas com deficiência, que é uma outra situação em que requer uma maior atenção, é precária, gente. Mesmo com cerca de 45 milhões de habitantes, com algum tipo delas e equivalente a 23,9% da população nacional. Percebemos o quanto de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE de 2016, percebemos que as pessoas com deficiências, elas podem ser de natureza visual, auditiva, motora e intelectual. A mais frequente no país, falando aqui no Brasil, é a visual, com 18,6% de sua totalidade da população brasileira. Seguida de motora 7%, auditiva 5,10% e por fim a deficiência intelectual 1,40%. Segundo a Superintendência do Instituto Brasileiro dos Direitos de Pessoas com Deficiência, chamada IBDD, Tereza de Amaral entende que não há efetivação do direito de ir e vir. Entre outras coisas, falta acessibilidade nos transportes públicos, nos prédios públicos e privados de uso coletivo, em restaurantes, universidades, hotéis, espaços públicos em geral. Isto é um desrespeito a um dos direitos mais básicos da população. Qual é esse direito? A liberdade de locomoção. Outro ponto salientado pelo especialista é a precariedade das calçadas, que dificultam a circulação de cadeiras de rodas, deficientes visuais e cães-guias. Então há um problema que é exclusivo, a gente pode falar assim, do Brasil. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência e os países encontraram dificuldades para adaptar suas instalações a esses públicos. Não é? Entretanto, existem governos que conseguiram implementar políticas públicas de acessibilidade praticamente universais, como a gente pode ver um modelo aí, o país da Suécia. Ela se tornou referência no assunto de acessibilidade. É o país nórdico com quase 10 milhões de habitantes, tem 1,5 milhões deles com algumas deficiências. O governo, percebendo a necessidade de inclusão dessa parcela de sociedade de trânsito público, reuniu o povo em grupo, mensagem, diálogo para fiscalizar as sugestões
de novas estruturas de acessibilidade pelo país. Anualmente, são realizadas 2 varreduras de especialistas por todo o território nacional para checar a situação das adaptações. A gente sabe que existe também a questão da violência e a falta de transporte público para algumas regiões também são impeditivos para o exercício da liberdade de locomoção do cidadão no Brasil. O número de assaltos, a gente pode também ressaltar isso, em nosso país é o dobro da média mundial, com 8% da população fazendo que foi assaltada nos últimos, elas dizem que foram assaltadas nos últimos 12 meses. Quanto à violência contra a mulher, temos também um número bastante elevado. São 12 assassinatos, 135 estupros por dia em média no Brasil. Se a população tem medo de andar na rua, como há a garantia da liberdade de locomoção? Gente, a precariedade do transporte público impede a locomoção, sendo um problema comum em todas as regiões do país. Os civis, para conseguir chegar ao trabalho, suas casas ou viajar, optam muitas vezes por carros que congestionam o trânsito e aumentam a poluição. Esta é uma outra situação. Se compararmos o maior sistema metroviário do país, que é o da cidade de São Paulo, né, a gente sabe muito bem disso, com o de Londres, percebemos que existe uma defasagem no desenvolvimento dessa tecnologia. Inaugurada em 74, 46 anos mais ou menos, o metrô de São Paulo tem 74,3 quilômetros de extensão e uma média de expansão de 1,91 km por ano. Em contrapartida, o de Londres, ativo desde 1863, no caso aí, mais 11 anos a mais, no caso 11 anos a mais, 46 com 11 dá 47, 57 anos que existe metroviários em Londres. Lá em Londres, ele tem uma extensão de 402 km, com expansão média de 2,68 km anualmente. Olha, que é quase 3 vezes mais do que o de São Paulo, que é o maior do Brasil. E percebemos que o fluxo da maior cidade do país, com 3,7 milhões de usuários desse tipo de transportes diariamente, a insuficiência de oferta. Não à toa. Cidadãos que têm a possibilidade de comprar veículos particulares e fazem o que diminui a quantidade de usuários do metrô em 12 milhões em 2017. Esta é o levantamento dessa segunda estatística. Portanto, gente, é fundamental o investimento para ampliar a malha de transportes coletivos de qualidades no Brasil e conceder, de fato, a liberdade de locomoção ao povo. Esta é a realidade. A liberdade de locomoção acompanha a história do Estado brasileiro independente desde o seu início. Viveu um momento turbulento como a ditadura, mas ressurgiu e foi fixada em nosso país, porém está na Constituição. Por mais que seja altamente relevante, não garante sua eficácia prática. Ainda precisamos ter segurança, transportes públicos e acessibilidade para proclamarmos definitivamente que somos livres para ir e vir de onde para onde quisermos no Brasil. Esta é a verdade sobre liberdade de locomoção.